você for perceber, né, a imagem ela já é uma imagem provocante. Por quê? Porque é uma imagem de homens trabalhando. Esses homens eles representariam, né, o proletariado da Revolução Industrial. Vamos levar em consideração que, para o contexto da origem da sociologia ou das ciências sociais, se faz necessário você perpassar por 3 fatos históricos, que são, né, Iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa, onde em ambos esses fatos históricos se trabalha, né, as condições sociais e as condições políticas dos cidadãos frente à tirania do Estado. A partir da Revolução Francesa e a partir da Revolução Industrial, nós vamos perceber o contexto da luta de classes coexistentes, né, na sociedade europeia, onde que nesse contexto de luta se nasce aquela ideia de movimentos sociais, aquela ideia, né, de desenvolver um sistema econômico que fosse justo para todas as classes que não têm a mesma oportunidade de lucro, né, e assim se dá, né, aquela perspectiva teórica da criação do capitalismo, depois a proposição do socialismo como uma forma de promover melhoras significativas para o bem-estar da coletividade, tá ok? Indo aqui, vocês devem estar vendo aí, né? Uma pequena imagem básica, né? Que é uma máquina de tecelagem, certo? E um conceito base do iluminismo. Certo? O iluminismo, ele foi um movimento intelectual desenvolvido na Europa no século XVIII e foi considerado um movimento fundamentado pela ideologia burguesa. Vamos observar que, dentro do contexto do iluminismo, quem é que está sendo o alicerce da construção da sociedade, da construção do Estado? É a burguesia. Quando eu chego na Revolução Industrial, a burguesia ela não está mais no alicerce, né? Ela está, né, nos mais altos patamares das classes sociais. Então você vai ter que ter e perceber uma pequena transição entre no iluminismo, a burguesia lutar por uma igualdade de classe, por uma igualdade ideológica, e a partir desse contexto de igualdade, você vai perceber que com o desenvolvimento teórico, né, de alguns intelectuais que falam e que teorizam e que desenvolvem fundamentações científicas, racionais e lógicas contra o Estado e contra a Igreja, você vai perceber que uma classe aí está ganhando. Quem é essa classe que está ganhando? É a burguesia. Você vai perceber que a burguesia ela consegue ter um determinado espaço nas camadas sociais. O espaço se torna tão grande que, né, alguns séculos depois, você vai perceber que a burguesia ela passa a comandar determinadas repúblicas. E através desse comando, eles passam a formar, eles passam a construir, tá certo? Determinadas fábricas e determinadas indústrias que seriam a fundamentação de lucro para a formação do capitalismo, tá certo? Você vai observar que a burguesia, no período do iluminismo, eles fazem os trabalhos, eles desenvolvem toda a produção manufatureira, certo? Eles eram os comerciantes, até porque se tinha a nobreza, né? Até porque se tinha a realeza que servia para administrar e comandar todos os bens que o Estado via a adquirir com a produção e ao mesmo tempo com os lucros que se tinham em guerras, em batalhas, que se tinha de reinos contra reinos, Estado contra Estado, tá ok? Porém, no contexto da Revolução Industrial, você vai perceber que a burguesia ela não vai conseguir fazer esses trabalhos de produção de manufatura da mesma forma que os outros
que eles faziam séculos atrás. Então eles vão precisar de quê? E vão precisar de mão de obra barata. O fato de eles necessitarem de mão de obra barata faz com que artesãos, pequenos comerciantes, pequenos donos de terras, né, saiam das suas casas, saiam das suas cidades, saiam dos campos, e isso faz com que eles desenvolvam uma viagem para a capital, para tentar a vida lá, para conseguir de alguma forma direta, né, subsídios de sobrevivência com base na troca, né, da troca da mão de obra barata deles por um mísero salário que de alguma forma ajuda no processo de subsistência deles, tá ok? Continuando aqui, aí você vai perceber, certo? Aqui, né, alguns camponeses, alguns artesãos que partem para o que nós conhecemos como êxodo rural, né? Aquela saída do campo para a cidade. Leve em consideração que muitos desses indivíduos iam para as cidades, mas nem sempre eles conseguiam uma renda, um emprego bom o suficiente para poder se manter, certo? Às vezes eles tinham, por exemplo, que morar, né, quando eles iam nas capitais, iam para as capitais, né, eles tinham que morar, né, atrás ou ao lado das fábricas, onde tinha um índice de poluição enorme, só para poder não precisar, não necessitar gastar dinheiro com transportes, né? Porque o dinheiro não dava nem para se alimentar, imagine com gastos extras, né? Porém, né, os camponeses, os artesãos, os pequenos proprietários de terras, alguns não costumavam ficar ainda, né, em seus campos, desenvolvendo práticas de negócios conhecidas como os cercamentos. Os cercamentos, eles eram o quê? De uma forma mais direta, né? Eles eram cercados, certo? Que tinham ali criação de ovelhas, e nessa criação de ovelhas, aliás, era nessa criação de ovelhas que esses camponeses tiravam toda a lã, enviavam para as fábricas, para ali eles começarem o processo de tecelagem, tá ok? Olha só a pequena leitura básica aqui que se tem aqui, cercamento, tá? Cercamento, processo ocorrido a partir do século XVI, pelo qual grandes e pequenos proprietários tomaram para si, com a conivência do Estado, áreas agrícolas de uso, tá certo? E graças a essas tomadas, tá certo? Com a autorização, com a conivência política do Estado, quem era o Estado, quem era que comandava o Estado nesse período do século XVI? Já a burguesia, principalmente na Inglaterra. E eles permitiam que esses territórios fossem invadidos, por quê, principalmente? Né? Porque era através da formação, da criação das ovelhas para poder se tirar a lã, que os tecelãos, né, que eram os donos das indústrias de tecelagem, conseguiu adquirir a lã para poder construir os seus tecidos, tá ok? Se tiver dúvida, me avise, porque eu estou passando de slide. Outro ponto que nós temos que levar em consideração é a questão do sistema econômico. Vamos pensar, o sistema economia é importante para o desenvolvimento da sociedade e como a sociedade passa a compreender o status político e a economia ela pode ser importante e significativa para o desenvolvimento tecnológico e técnico, sim, tá certo? A Franklin fez uma pergunta, deixa eu ver aqui rapidinho no chat. Foi nesse período que a ideia de propriedade privada se expandiu, no slide anterior? Sim, viu, Franklin? Foi nesse período que... Aliás, não foi nem nesse período não, desculpa, certo? Um pouco antes, certo? Quando eu vou para o século XIV, para o século XV, né, já tinham teóricos iluministas que falavam sobre o contexto da origem da propriedade privada, certo? Como, por exemplo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, certo? Rousseau se escreve dessa maneira aqui que eu vou colocar aqui no chat, ó.
Ó, Rousseau, esse Rousseau, ele escreve, né, ele fundamenta, né, teorias sobre o contexto da propriedade privada, né, aquele contexto de invasão, aquele contexto de apropriação de terras, né, a base que ele vai ter, viu, Franklin, né, é com base na demanda do feudalismo, a demanda da criação das áreas demarcadas no contexto do feudalismo, certo? Você lembra o que aconteceu, por exemplo, no êxodo urbano? O áudio tá travando, é? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, beleza. Então, vou continuar aqui, tá? Qualquer coisa, tenta sair rapidinho e entrar de novo, ou então tentar atualizar, tá certo? Que eu acho que eu ouvi dizer que a Infornet aí no Horizonte estava com uma manutenção que acabou que influenciando e prejudicando quase toda a região, né? Talvez seja essa a situação, né? Enfim, continuando. Sim, vocês lembram o que aconteceu? Vixe, Valesca, que complicado. Vocês lembram o que aconteceu dentro do contexto do êxodo urbano? Né? Quando como é que eu posso dizer? Os selvagens, os bárbaros, né, invadiram, né, e derrubaram a muralha de Roma. O que foi que aconteceu? Grandes e pequenos proprietários de terra partiram para a zona rural, e a partir dali começaram o contexto de demarcação de terras, né? Quem chegou por último teve que, de alguma forma, né, trabalhar para aquelas pessoas que já estavam com o seu contexto de terras demarcadas, né? E isso faz com que todas as pessoas, de uma forma direta, dentro daquele contexto, se tenha uma noção daquilo que é propriedade, daquilo que é meu, daquilo que é seu, e a partir de qual momento eu tenho a obrigação de pagar imposto para o Estado, tá certo? Essa foi a partir daí que começa o contexto da propriedade privada. Porém, isso sim, isso continua, isso se perpetua a partir de qual momento? A partir do momento que eu tenho aquela transição do feudalismo para o capitalismo, e eu passo a compreender que o sistema econômico de uma sociedade é o que vai fundamentar toda a zona política e social para a convivência de todas as pessoas de uma forma livre e de uma forma espontânea, tá certo? Ou seja, eu quero que vocês compreendam que um Estado, ele tem, de uma forma livre, né, de uma forma bem adequada e bem equilibrada, né, um sistema econômico bem diversificado, com uma divisão bem apropriada, o que é que vai acontecer? Né? Vai acontecer que eu vou ter a criação, né, de indivíduos intelectualmente formados, tá certo? Porque o Estado ele tende, por exemplo, de uma forma obrigatória, a investir na educação. Eu vou ter possibilidades de emprego mais apropriadas, tá? E eu vou ter, como é que eu posso dizer, um processo de governabilidade pensando no contexto do bem coletivo, tá?